Boa noite a todos, gente. Vamos dar início, então, ao terceiro módulo de ECG. Hoje a gente vai começar já, porque eu preciso dar uns recadinhos, tá bom? Gente, então, primeiro, a nossa aula hoje, o tema de hoje é etapas de leitura do ECG e principais alterações, tá bom? Só para lembrar vocês. Bom, vamos lá, então. Gente, para melhor aproveitamento e o desenvolvimento do nosso conteúdo do curso, foi necessário a gente adicionar uma aula a mais no módulo de ECG. Então, a gente vai ter, quarta-feira que vem, dia 25, às 7 horas, uma aula extra, tá bom? Vai ser de análise de ritmo, para poder complementar o nosso curso de ECG. Nós vamos enviar o link de acesso através do e-mail para todos aqueles que se inscreveram no curso, tá? E igual como nós fizemos nas outras aulas, vamos mandar no e-mail um pouquinho antes para todos aqueles que já se inscreveram, então não vai ter necessidade de se inscrever novamente. A aula extra ela vai ter um certificado à parte para quem participar, com a carga horária de 2 horas, e para aqueles que estiverem todos presentes e preencherem a lista de presença, assim como foi nos outros módulos, tá bom? Vou falar um pouquinho dos nossos apoiadores agora, que a gente gostaria de agradecer muito pelo apoio deles, desse módulo de ECG. O primeiro é o Sanarflix. Obrigado por disponibilizar todo o material que nós enviamos no começo do curso, pelas 2 assinaturas que serão sorteadas no final da aula de hoje. Lembrando que para concorrer é necessário ser um novo assinante, né? Não pode, então, já estar assinando o Sanarflix. Ter assinado a lista de presença nos 3 dias do curso e estar presente no momento do sorteio. Serão oferecidos também, gente, a todos os participantes acesso gratuito por 15 dias na plataforma do Sanarflix, tá bom? Através de um QR Code e de um link. O link de desconto para quem desejar assinar o Sanar Books também. Ambos os links serão disponibilizados no chat no final da aula, tá bom? O Jaleco, agradecemos também que cedeu a assinatura para a plataforma, válida por 1 mês, que será sorteada no final da aula. E para concorrer, é necessário ter assinado a lista de presença nos 3 dias do curso também e estar presente no momento. Todos os sorteados, gente, precisam estar cadastrados, tá? Na plataforma do Jaleco, para que a gente possa depois liberar essa cortesia. E o cadastro ele é gratuito, é www.jaleco.com.br. Também será oferecido um cupom de desconto, tá? Para ser utilizado na assinatura dos planos anuais. Esse cupom será de 10%. Ele é válido até dia 21/11 e será enviado pelo chat no término da aula de hoje. Queria agradecer também a Cardio Papers e a editora Ateneu, que nos cedeu um manual de eletrocardiografia do Cardio Papers, que será sorteado no final da aula de hoje também. Lembrando que para concorrer, além de ter assinado a lista de presença nos 3 dias do curso e estar presente no momento do sorteio, é necessário, gente, que vocês estejam seguindo o Instagram da editora Ateneu e do Cardio Papers e da Lacard também. E o ganhador é obrigatório a tirar uma foto com o prêmio e enviar para o Instagram da Lacard, tá bom? Para que a gente possa divulgar junto à editora. Deve também postar a mesma foto em suas redes sociais e marcar os 3 perfis na publicação. A gente vai passar certinho essas orientações para o ganhador, tá bom? Podem ficar tranquilo. Gente, a lista de presença da aula de hoje nós vamos disponibilizar no chat já. Vocês vão ter até o horário do intervalo para preencher ela, que nós vamos precisar para o sorteio no final da aula, tá bom? E desde já, em nome da Lacard, eu gostaria de agradecer ao Dr. Luiz Carlos Henrique por sua disponibilidade e pelas aulas excelentes que tem nos proporcionado. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra ao professor. Era isso, gente. Todo mundo está me ouvindo aí? Opa, tudo bem? Olá, professor, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Eu agradeço pela menção, tá? E só o Luiz que veio de brinde aqui, eu devolvo para o meu filho, viu?
o Luiz Henrique. Então, hoje nós vamos dar continuidade, né? Eu até falei com o Luiz Henrique, que passou para vocês, que devido ao número de patologias que a gente tem, a gente ia ter que avançar depois, acrescentando mais uma aula, né? Para falar sobre ritmo cardíaco e um pouco de arritmia, que talvez junto com a doença arterial coronariana seja o maior medo, o maior receio que os médicos recém-formados têm quando vão fazer pronto-socorro, tá? Então, e assim, voltar a falar para vocês que o objetivo aqui é tentar passar para vocês o máximo possível de conhecimento, sem ninguém ficar com grande preocupação. Nossa, não é uma aula formal, né? Uma aula informal. Se tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa a respeito, a gente está aqui para isso, tá? Vocês vão ver que essas aulas agora, embora que a gente está entrando muito na fisiopatologia das patologias em geral, e as alterações do eletro, quando você vai a nível celular, elas realmente são difíceis de entender nas primeiras vezes que você aborda ela. Então, se alguém tiver tendo alguma dificuldade, primeiro é normal, segundo, se quiser perguntar, sintam-se à vontade, tá? Ela é uma aula participativa, que vocês podem fazer perguntas sem problema nenhum, estamos aqui para ajudar. E depois, à medida que a gente sempre tenta trazer exemplos para vocês e vamos tentar sempre botar isso na prática do dia a dia, tá? Então, aqui dando continuidade à aula, a gente agora falou na última aula sobre sobrecargas, né, de câmaras, sobrecarga de átrio direito, sobrecarga de átrio esquerdo, sobrecarga de ventrículo esquerdo, sobrecarga de ventrículo direito e como elas se apresentam ao eletrocardiograma no dia a dia, tá? Não só do cardiologista, do clínico, do pronto-socorro, do PS, da unidade básica de saúde, para vocês poderem mais ou menos através do eletro, que é um exame simples, volto a dizer, ele não é o gold standard, mas ele é o início e é aquele que você acha em qualquer tipo de serviço médico, praticamente você tem no eletrocardiograma, qualquer posto tem, então ele vai ajudar muito vocês numa hora de aperto, numa hora que vocês têm dúvida a respeito de algo, tá? Então nós vamos continuar falando hoje sobre bloqueio de ramo, que basicamente bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo, e um pouco daquele que é um dos fantasmas de todo médico, que é a doença arterial coronariana. Na verdade, a gente vai falar alguma coisa sobre isquemia para vocês, sobre síndrome coronariana aguda, e mostrando que a gente vai encontrar no eletro numa síndrome coronariana aguda sem supra de ST ou com supra de ST, tá? Para tentar fazer uma diferenciação para vocês. Volto a dizer, em qualquer momento, podem fazer a pergunta, não há problema nenhum, estamos aqui para isso, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, voltando à imagem, que eu já tinha passado isso para vocês lá na primeira aula, sobre a anatomia cardíaca, a gente vê mais ou menos a anatomia dos ramos cardíacos, né? Então, como a gente disse na época, você tem o ramo direito do coração, que ele veio para uma cavidade de pressão mais baixa, que é o ventrículo direito, que ele é mais fino, mais delgado, né? E qualquer mínima alteração nessa região, às vezes, por exemplo, quando você vai passar um marcapasso provisório no paciente, você acaba resvalando no ramo direito, você acaba levando a um bloqueio de ramo direito. Então, ele é um ramo muito fininho, muito fácil de ter alterações mínimas. Tanto que a gente tem, inclusive, esportistas, pessoas saudáveis, e que acabam, às vezes, você fazendo eletro, e acaba vendo um bloqueio incompleto de ramo direito, por exemplo. Então, a anatomia dele é fácil de mínimas alterações acabar levando a alterações dele. E do outro lado, você tem o ramo esquerdo, que ele é troncular, grosso, e de uma espessura muito maior, tanto que o trânsito do impulso elétrico dentro dele é muito mais rápido. Então, quando a gente fala em despolarização, a gente sabe que a despolarização do ventrículo esquerdo, ela ocorre muito mais rapidamente do que do ventrículo direito. Naquele esquema que a gente já aprendeu na primeira aula, que ele vai atingir as fibras de Purkinje, que por suas vezes todas são ativadas ao mesmo tempo. Então, quando a gente for fazer a análise do eletrocardiograma dos bloqueios, a gente vai ver que os elétrons vão ter essa diferença exatamente porque vai ter um retardo na transmissão do impulso, exatamente porque alguma alteração morfológica está tendo que está atrapalhando o funcionamento correto desse ramo direito e ramo esquerdo, tá? Então, como eu disse, um ramo muito mais troncular, né, que a gente vê no lado esquerdo, e muito mais fino, delgado, no lado direito. É a anatomia, mais ou menos, da anatomia dos ramos, tá?
Isso aqui é uma fibra aberta do ventrículo esquerdo, para a gente ver mais ou menos a transmissão desde o início do impulso, né, até a parte mais baixa do impulso elétrico, mostrando que ele acontece quando chega o estímulo na ponta, existe uma contração difusa direto do músculo cardíaco. Ele não é como o átrio, transmitido miócito a miócito, mais lento, por isso que a gente tem aquela característica da onda P, que ela é uma onda mais lenta, né? Ela não é tapiculada, não é tão rápida, né? Então, como o QRS, por exemplo, que é um disparo único, uma onda geralmente estreita e rápida de curta duração, porque a ativação é feita imediatamente da chegada do impulso até as fibras de Purkinje, tá? Então, relembrando a ativação normal, como eu disse, conforme os autores, né? Ele coloca 3 vetores em separado, outros autores colocam em 4, a gente no início vai colocar aqui em 4 vetores, né, que é aqueles que a gente aprendeu. Então, a primeira parte a ser despolarizada do ventrículo vai ser a região septal média, né, que a gente vai ter as cargas sempre indo em sentido positivo, com o vetor indo com a cabeça dele no sentido do polo positivo, né, dele. Então, você, quando olha ele, por exemplo, de V1, e quando olha ele de V6, cada um olhando de um lado oposto, né? Lembra, um está mais ou menos oposto ao outro. A primeira carga que um vai ver, se está olhando as cargas positivas, vai ser uma carga pequena, porque não é um vetor tão grande, uma carga pequena, que ela é positiva, e no V6, uma carga, como ele está vendo a cauda, a carga é pequena, um pouco negativa, né? Então, passando para o vetor septal da região apical, da região mais baixa, esse ainda não é o de parede livre, né? Então, você vai ver nessa região do V6, vai ver um pouco mais a ponta dele, então ele vai tender a ficar um pouco mais positivo, chegando até a linha de base. E do outro lado, que está vendo mais a cauda dele, a porção negativa desse vetor, vai ver ele voltando à linha de base também, mas de uma maneira mais negativa. Então, aí você vai ter o grande vetor, que é o vetor de paredes livres, né, que é o vetor maior, que vai dar o grande pulso. No V1, olhando mais a cauda, vai ver a porção mais negativa, então vai ver uma porção negativa profunda, e, ao contrário, no V6, uma porção positiva grande, né, que a gente vai ver nele exatamente porque é um vetor maior, né, que a gente vê mais importante da contração do estímulo, da despolarização ventricular, tá? E até o final, quando existe a despolarização, a volta dele para a linha de base, e aí mais ou menos como você está vendo o seu QRS em V1 e do outro lado em V6, em polos opostos, né? Conforme a rotação das precordiais. Muito bem, esse aqui é o último, desculpa, ele saiu em ordem errada. Então, quando vocês olham esse eletro agora, tem alguma coisa já de diferente. Ele, se vocês observarem, observe aí durante uns 10, 15 segundos, se alguém quiser falar alguma coisa que está de diferente nele, quiser se voluntariar, estamos aqui para a gente discutir juntos, tá? Bom, então é o seguinte, aqui a gente vai ver, primeira coisa, a gente já bate o olho e vê que a gente já tem um complexo aqui em V1 de uma amplitude bem grande, né? Então você vai ver uma amplitude bem grande em V1, então se você for contar o número de quadradões, e cada um sabendo que tem 5 quadradinhos, e cada quadradinho tem 1 milímetro, então você vai ver 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, quer dizer, só esse V1 já passaria aquele Sokolov-Lyon, né, que a gente falou da última vez, que é a soma do V1 com V6, acima de 35 milímetros, tá? Mas uma coisa que a gente vê de diferente, tem várias coisas diferentes aqui, mas a gente vê algo que chama a atenção, que até agora a gente não viu antes, que é um alargamento do complexo QRS. Geralmente, o complexo QRS é um complexo estreito, porque a despolarização ventricular, como a gente falou anteriormente, ela é feita de uma forma rápida, né? Então, ele geralmente é de curta duração e de uma amplitude não tão grande como essa. Então, esse tipo de alteração, a gente vê que aqui dentro, ou seja, quando você tem um aumento da amplitude dele, né, em número de milissegundos dentro do complexo, que lembrem, o normal do QRS vai até 120 milissegundos. Então, aqui, se a gente contar o início, vai ter 1, 2, 3, 4, já está em 160. Então, a gente está diante de um QRS alargado, né?
Então, isso é a nova característica que a gente vai ver agora nos chamados bloqueios de ramo. Alguma coisa está retardando esse impulso dentro do ventrículo do paciente. Então, quando a gente vai ver nesse tipo de caso, que é o caso dos bloqueios, essa primeira imagem que vocês veem aqui é uma típica imagem de bloqueio de ramo esquerdo. E a gente já vai falar alguma coisa sobre ela para vocês poderem rapidamente, quando bater o olho no eletro, já saber que isso é um bloqueio de ramo esquerdo, tá? Então, quando a gente vai ver aquelas ondas de despolarização, como nesse caso do bloqueio de ramo esquerdo, a gente não tem uma transmissão, lembra que o primeiro, quando desce nos vetores de septo, tanto o septo médio como o septo apical, eles despolarizam rapidamente e logo em seguida passa para a parede livre do ventrículo esquerdo. Então, esse primeiro septo, que é o de parede de septo médio, de parede de região apical, a somatória deles junto com parte do parede livre vai gerar um vetor único, que vai ser a primeira porção do seu QRS. Então, essa primeira porção vai ser essa despolarização, que vai ser um pedaço do vetor que está indo para o ventrículo direito, para o ventrículo esquerdo, que vai gerar uma somatória, um vetor único, que vai fazer uma imagem muito parecida, em matéria de sentido, com o do vetor normal. Mas ele já vai ter um distanciamento logo no início. E depois que a gente olha isso, então essa característica do bloqueio de ramo esquerdo, que é esse vetor, tá? Logo depois disso, você vai ter a segunda parte dele, que é o de parede livre também. Porém, como o ramo esquerdo ele vai estar bloqueado, geralmente por alguma patologia, aí pode ser um paciente portador de miocardiopatia dilatada, miocardiopatia hipertrófica, endomiocárdio fibrose, pode ser N coisas, amiloidose, o que quer que seja, ele vai ter essa passagem, essa segunda passagem aqui, do que seria da parede livre dele, uma parte jogou para o lado direito e a outra parte que devia ir para o lado esquerdo, ele não vai mais passar pelo sistema normal, que era aquele que vai para a fibra de Purkinje e despolariza o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, praticamente de uma vez só. Ele vai retardar isso porque vai existir um vetor transeptal que vai atravessar o septo e vai agora despolarizar miócito a miócito dentro do ventrículo. E não mais aquela despolarização única que tinha, que fazia ao mesmo tempo todas as paredes contraírem. Então ele está fazendo uma nova via. Isso vai dar esse retardo dentro do complexo QRS, o qual você vai ter essa característica também do V1 negativo. Você não vai mais, muitas vezes, ter o Q inicial, o R inicial, aquele R'inho que a gente vê em V1, que é de septo médio ou de septo, a junção do septo médio com o septo apical. Você vai ter um QRS mais largo, às vezes profundo, igual a gente viu naquela imagem anterior, e você vai ter uma imagem praticamente invertida dele, em V5, com esse aspecto típico de torre, né? Parece uma torre. Ou alguns chamam, nessa imagem vocês não veem, mas em outras imagens às vezes fica mais claro, parece um chapéu de Napoleão. E outra característica dos bloqueios de ramo esquerdo é que geralmente a onda T ela vai estar invertida em relação ao QRS sempre, principalmente quando a gente fala de bloqueio completo de ramo esquerdo. Antigamente se diferenciava ele conforme as alterações em primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, que seria o completo. Hoje já não se usa isso. Então, nós vamos falar de bloqueio de ramo esquerdo quando a gente olhar esse tipo de imagem, tá? Então, esse, de novo, é o vetor único que vai atrasar essa segunda porção, que é o vetor transeptal, que vai fazer de septo a septo, como o ventrículo, ele vai ter essa alteração no bloqueio de ramo esquerdo, no ramo esquerdo, que ele vai estar bloqueado, ele não vai poder usar o trânsito normal, que levaria até as fibras de Purkinje, e ele vai despolarizando miócito a miócito, célula a célula. Por isso que ele vai fazer esse retardo na condução elétrica, tá? Então, basicamente, a onda é essa daí, perdão. Então, o padrão clássico dele, que vocês vão ver, que é o que tinha na imagem, né? Você vai ver, muitas vezes, como eu falei, pode ter esse R'inho inicial, vai ter esse S profundo, um alargamento do QRS, e geralmente não, sempre acima de 120 milissegundos, tá? E você vai ter a imagem, esse Q que normalmente a gente vê inicial em V6, no eletro normal, que depois eu vou mostrar para vocês, o eletro normal, para vocês lembrarem, no bloqueio de ramo esquerdo ele vai estar abolido.
Então, você, olhando já que tem um QRS alargado, esse aqui tipo em cima, essa no ápice dele, parece uma torrezinha, né, que ele tem aqui em cima. Aqui a gente vê na imagem, mas nem sempre você vai ver essa imagem aqui tão bonitinha. Então, ele vai ficar assim, meio empastado aqui em cima, associado à não presença desse primeiro Q e uma onda T invertida sempre em relação ao QRS, ou seja, o QRS é positivo, a onda T é negativa. Você tem um QRS negativo, a onda T é positiva. Então, isso é clássico de bloqueio de ramo esquerdo. Então, vocês vão bater o olho a partir de agora e já vão saber que o paciente tem um padrão de bloqueio de ramo esquerdo, tá? Então, esse aqui é exatamente aquilo que nós falamos, tá? Você basicamente olhando as precordiais, né? Você vai ver de novo um QRS largo. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, quase 200 milissegundos aqui, tá? E você vai ter o sumiço do Q inicial em V6, vai estar essa ponta aqui num formato ela mais larga, quase uma torrinha, né? Aqui, por exemplo, em AVL você já vê uma torrinha, né? Praticamente aqui. E o alargamento do QRS e a onda T, pode perceber em todas as derivações, ela é invertida em relação ao QRS. Isso, então, é um padrão típico de bloqueio do ramo esquerdo. Como a gente falou logo no início, os bloqueios de ramo esquerdo, eles quase sempre são associados a alguma patologia de base. Por isso que, inclusive, ele é um caráter que nós temos na hora que vamos ver, por exemplo, o paciente que você tem dúvida sobre o paciente está tendo um infarto ou não. Se o paciente chega para você com dor precordial de forte intensidade, sudorese fria, início a 2 horas, você vai correr o eletro dele, não tem enzima ainda, mas ele tem um bloqueio de ramo esquerdo no eletro, isso é um caráter fortemente sugestivo, inclusive patognomônico. Se ele for um bloqueio de ramo esquerdo recente, portanto, você vai abordar o paciente, se ele tem um eletro recente que ele fez, para você poder comparar ou não, mas até prova em contrário, você pode estar tendo um paciente que está evoluindo com um infarto agudo do miocárdio, que não vai dar para você saber a princípio aonde, porque o bloqueio de ramo esquerdo não permite a gente avaliar as alterações isquêmicas dele, porque as alterações dele, elas são tão relevantes que você não consegue fazer avaliação de supra, de nada nele. Então, por isso, você vai, mas pode tomar conduta baseada nisso. Se você presumir ou trouxer ao paciente um eletro antigo, rapidamente, que não mostre antigo bloqueio de ramo esquerdo, esse paciente está infartando, você pode tomar a conduta com ele e mandar para UTI, fazer trombólise ou fazer síndrome coronário de urgência com ele e já resolver o problema desse paciente, tá? Então, você vê, e outros casos, como eu disse, miocardiopatia hipertrófica, insuficiência cardíaca com miocardiopatia dilatada, N patologias, eles podem ir frequentemente estão associadas a bloqueio de ramo esquerdo. Então, toda vez que você pegar um bloqueio de ramo esquerdo, geralmente alguma patologia pode ter, tá? Então, vocês vão procurar, vai investigar através de eco, vai investigar uma boa anamnese do paciente para saber direito um pouco a história desse paciente, tá? Então, ele quase sempre é patognomônico de algo, tá? Aqui, a gente já vai ver um outro eletro com outro tipo de padrão, tá? Então, esse também, vocês batendo o olho nele, vocês já vão perceber alguma coisa de diferente. Ele tem o quê, basicamente? Também, se a gente for notar, um alargamento do QRS. Mas é igual ao padrão do anterior? Não, né? O padrão do anterior era diferente. Lembra que a gente já tinha um R pequenininho, um S profundo, você tinha aquela torre, o alargamento. Esse tem um alargamento também, mas o que a gente nota? Que a primeira porção do nosso QRS, ela é praticamente normal. A partir de quando ele começa essa segunda porção, que seria a passagem pelo ventrículo esquerdo e a segunda porção pelo ventrículo direito, ele alarga, tá vendo? No final, você vai olhar também, tem 1, 2, 3, 4, em torno de 160 milissegundos o complexo QRS. Então, também estamos diante de um complexo QRS alargado, mas com um padrão diferente, porque esse padrão é um padrão típico do chamado bloqueio de ramo direito, tá? Que é a segunda parte da nossa apresentação aqui, né? Então, o bloqueio de ramo direito, o que vocês estão vendo aqui, né? Algum problema que leva à alteração de passagem pelo ramo direito do coração. Então, do mesmo jeito, você, para entender mais ou menos a primeira porção, a versão
a porção septal, né, que você tem, você vai ter uma passagem praticamente normal, tanto pela região apical quanto a região do septo médio dele. Porém, na hora que ele vai para o ventrículo esquerdo, na primeira porção, porque o ventrículo esquerdo, lembra que eu falei que ele tem ele é um ramo mais troncular, mais grosso, então ele tende a despolarizar primeiro. E a segunda parte dele, que vai pegar mais as paredes do ventrículo direito, como ele vai estar bloqueado, ele vai dar essa alteração com retardo de condução, que se for V1 e V2, que vão estar de frente para esse septo, eles vão para frente desse vetor, eles vão ver ele alargado e ao contrário daquela negatividade, um pouco mais de positividade, e isso vai percorrendo, chegando esse complexo isodifásico até V5 e V6, mais ou menos, tá? Então, aqui é mais ou menos para vocês entenderem, né? Aqui você vai ter esse vetor, que seria de VD, que é uma degradação do vetor de parede livre, dando uma metade para o final, né, dele, com alargamento, dando esse padrão aqui, que você vai ter clássico do bloqueio de ramo direito, que é o R, S e o R', que é esse segundo R que seria. Lembra que a gente conversou na última aula? Primeiro complexo que você tem, e que é o complexo positivo, a gente vai chamar de complexo R, o primeiro complexo que a gente tem negativo vai chamar de Q, o segundo complexo que a gente tem, o primeiro complexo que a gente tem positivo é o R, o segundo complexo negativo é o S. Então, aqui, como a gente começou com um complexo positivo, a gente vai chamar de um R', esse, tá? E um S profundo, um S-ão, e aqui um R', que pode ser um R' ou um R grande, porque esse é um bloqueio de ramo direito praticamente completo, nesse caso. O bloqueio de ramo direito, então, ele tem essa característica. Você tem o R, S, R', isso em V1. E quando você vem em V6, você vai ter sempre o Q, o R, e esse S mais profundo. E vocês vão perceber sempre, como a gente falou, no caso que a onda T, ela sempre é invertida em relação ao padrão do QRS, quando é o bloqueio de ramo esquerdo. Quando a gente fala de bloqueio de ramo direito, a gente vai sempre ter a onda T invertida em relação ao S dela. Então, sempre você vai ter o S para cima, a onda T para baixo. Desculpe, aqui a gente falou R, S e o R'. Então, sempre essa última onda vai estar a onda T invertida em relação a ela, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Aqui está positivo, aqui está negativo, aqui está negativo, aqui está positivo. Então, esse é o padrão clássico do bloqueio de ramo direito, que ele pode ser o bloqueio incompleto de ramo direito, ele vai ter diferentes fases, dependendo do grau que o bloqueio está, né? Então, aqui, ó, um exemplo para vocês poderem ver. Então, você tem o clássico aqui, você tem a onda P, é um ritmo sinusal, lembra, gente? A gente tem positivo em D1, positivo em D2, então a gente pode dizer que é o ritmo sinusal, cada P conduz para o QRS, tudo aqui bonitinho. A gente pode ver aqui também uma onda P aqui meio apiculada, né? Então pode falar de sobrecarga de câmara direita, existe um desvio de eixo, né? Então tudo isso a gente conversou na aula passada, mas o que nos chama a atenção aqui, batendo o olho no elétrico? Que a gente tem um complexo QRS alargado. Lembra que eu falei? A primeira porção dele é muito parecida com o eletro normal, porque ela está passando basicamente pelo ramo esquerdo. A segunda porção, que é o ramo direito, você vai ter um R bem maior, então aqui já é um bloqueio praticamente completo de ramo direito, e você vai ter a onda T invertida em relação a essa onda R. Tá vendo? Sempre positivo, negativo, a onda T, positivo, negativo, aqui ela está negativa, e você vai ter a última onda negativa, a onda T positiva em relação a essa. Exatamente aquele padrão que a gente citou antes agora, tá vendo? Olhando as duas imagens, o mesmo padrão. Então, esse padrão é o padrão típico de bloqueio de ramo direito. Então, esse aqui, onde que a gente vai encontrar muito bloqueio de ramo direito? Até pela própria anatomia. E a gente vê muito, cai muito, o pessoal pede muito em prova isso, e professor, inclusive esses dias, pelo que o Luiz Henrique me mostrou, ele passou um caso para vocês, clássico, né, de um chagásico. Então, o eletro de chagásico tinha exatamente isso, um bloqueio de ramo direito e tinha um bloqueio divisional antero superior esquerdo, né? É um típico eletro, você bater o olho, você já vai perguntar ao paciente, o senhor tem Chagas? Muitas vezes eles não sabem, eles vão chegar para você e falar, não sei.
Aí você fala assim, mas o senhor é da onde? Ah, eu era lá da região de Tupã, região de Santa Fé do Sul, ou era do norte do Paraná, ou era do sul da Bahia, ou era do sul de Minas, zona que antigamente, na maior parte desses pacientes são mais idosos, era a zona típica endêmica de tripanossoma, né? Então, tipicamente você vai encontrar um eletro desse, bater o olho, você vai suspeitar do Chagas, porque ele quase sempre, quando ele tem acometimento cardíaco, ele vai acometer e dar esse típico alteração de eletrocardiograma, tá? Muito bem, então aqui, como eu falei antes para vocês, se a gente for fazer evolução do bloqueio de ramo direito, então por isso que a gente fala de bloqueio incompleto de ramo direito, então você vai ver evolução desde o QSRS normal até uma alteração já mínima na condução indo para o lado direito, até já a formação do R', que é aqui. Classicamente o R' é maior do que o R normal, tá? Esse aí é o clássico do bloqueio incompleto de ramo direito. À medida que ele vai subindo, né, e ele ainda não está tão alargado, ele vai aumentando o grau dele até ele chegar nesse grau, que é o grau mais avançado, no qual você tem já um aumento bem maior do tempo dele, né? E mais essa característica também em cima, quase uma torre, mas muitas vezes ela não aparece, tá? A torre é mais característica do bloqueio de ramo esquerdo. Então, resumo, tá? Aqui em cima, para vocês verem um eletrocardiograma normal, né? Então, basicamente, você vai olhar sempre o V1 e o V6. Então, o que você vê sempre numa imagem praticamente invertida do outro, né? Em relação à região do septo, né? A primeira porção do septo médio, essa segunda porçãozinha do septo apical, aí a parede livre e a onda T. Aqui você vai ver ao contrário, exatamente porque essa imagem está indo em encontro ao V6 e essa fugindo de V1, então a imagem ao contrário. No bloqueio de ramo direito clássico, que é a primeira onda, o R, o S profundo, geralmente maior, e o R' maior do que o R inicial, parece um M, tá vendo? Uma letra M, né? E uma onda T invertida sempre a última onda do complexo, tá? Do mesmo jeito aqui, a gente vai ver esse S profundo, ele invertido em relação à onda T, com o alargamento do QRS. E o bloqueio de ramo esquerdo, você vai ver essa onda larga, né? Porque como ele já começa, a grande maior parte do estímulo já desce para o ramo esquerdo, então existe ele migra um pouco para o ramo direito, e depois vai para o ramo esquerdo, miócito a miócito, então dando essa entalhada, que é essa diferenciação do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo, que vai miócito a miócito, então essa segunda parte tende a ser um pouquinho mais larga, mas não dá para identificar na imagem, e aí você vai ter sempre a onda T invertida em relação ao QRS, isso é a imagem típica de V1 e a imagem típica de V6. Não esquecendo que nunca tem a onda aqui inicial Q, que é uma característica do bloqueio de ramo esquerdo em V6, tá? Às vezes até pode confundir, porque do mesmo jeito que o bloqueio de ramo direito tem todas aquelas fases, digamos assim, o bloqueio de ramo esquerdo também ele pode ter evolução. Por isso que antigamente chamava bloqueio de ramo esquerdo de primeiro grau. Então, se tinha um QRS não tão alargado, com uma onda T invertida, seria ele de primeiro grau, aí alargaria um pouquinho mais, uma onda T com uma inversão um pouquinho maior, seria de segundo grau e tal. Hoje não se define mais assim. Então, basicamente, o bloqueio de ramo esquerdo e o bloqueio de ramo direito tem essa característica, tá bom? Tudo bem, então agora esse é o intervalo, né? Vai se fazer e qualquer dúvida estamos à disposição. Pessoal, por favor, preencham a lista de presença que a gente já vai encerrar, tá bom? Nós vamos aproveitar o intervalinho para passar os vídeos, então, dos patrocinadores. Ei, você estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova. A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou.
e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo Jaleco tem o espaço Sala de Aula para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina. Oferece agora uma experiência única para o seu estudo. Agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos a preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sanarflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho. Eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sanaflix por 7 dias agora.
Tá? Tudo bem, gente? Tá tudo bem até agora? Tá dando para entender? Tá dando, todo mundo está me ouvindo? Sim. Então tá bom. Se tiver corrido ou alguma coisa ao qual eu possa elucidar de novo para vocês, podem falar, viu? Que a gente vai mais devagar, não tem problema nenhum. Estamos aqui para dividir conhecimento, né? Então eu estou tentando colaborar um pouco com vocês com aquilo que a gente sabe um pouco sobre cardiologia, mas nós estamos aqui para dividir, se tiver dúvida, alguma coisa que eu possa responder, estou à disposição de vocês, tá? Não se sintam acanhados, não, por favor. Então é o seguinte, a segunda parte, então essa era mais ou menos para encerrar aquela última aula sobre as sobrecargas ventriculares esquerdas e até fazer uma certa diferenciação entre uma e outra, né? Principalmente a sobrecarga ventricular esquerda, muitas vezes vem com bloqueio de ramo esquerdo misturado, às vezes confunde sobrecarga ventricular direita com bloqueio de ramo direito, então são patologias que acabam se somando, né? Então, por isso, é importante verificar esses pequenos detalhes na hora de vocês avaliarem a diferença de um para o outro. Essa segunda parte agora já vai ter vou tentar passar para vocês mais ou menos alguma coisa sobre o maior temor aqui que existe na vida do médico, principalmente o médico recém-formado, o médico de meia idade, o médico mais velho, resumindo, da medicina, né? Que é o paciente com quadro de doença coronariana. Então, essa imagem é uma imagem clássica que vocês vão ver em todo que é tipo de livro, né? Que é uma imagem típica do paciente anginoso. Então, aqui, na verdade, essa imagem ela é simbólica, porque numa mesma imagem você vê uma série de fatores que vão desencadear uma dor aguda num paciente coronariano, né? Então, é um paciente que está num local frio, né? O frio pode ocasionar angina, está fazendo esforço físico porque está carregando uma mala, acabou de sair de um restaurante, então pode ter feito uma refeição copiosa, que vai aumentar a frequência cardíaca dele e vai aumentar o episódio doloroso. Nessa imagem vocês não veem, mas no chão dela, nesse quadro, tem um cigarro apagado, que é o paciente fumante, então é o típico paciente que tem todos os fatores aí estimulando a presença de um rompimento de placa, uma diversidade coronariana desse paciente, tá? Então, sem mais, vocês lembrem, porque em muitas aulas no futuro, congresso, simpósio, curso de aperfeiçoamento, vocês vão ver essa imagem mais para frente, tá? Então, é só para deixar bem didático na cabeça de vocês a típica imagem do paciente anginoso, tá? Então, basicamente, quando a gente fala sobre doença coronariana, a gente vai entender que ela é feita através desse mecanismo, que é um mecanismo que demora anos, né, para acontecer. Então, você vai ter desde as primeiras estrias gordurosas, as primeiras placas, aumentando elas progressivamente. Elas podem ter, de repente, uma oclusão, digamos, lenta, né, que vai ser aqui um paciente jovem, uma meia-idade, uns 30 e poucos anos, aqui já uns 40, 50 anos, que ele pode gerar um quadro anginoso por uma diminuição de fluxo progressiva ao longo de anos, né? Isso vai ser classicamente o quadro de angina, né, de dor estável, que é um paciente que vai desenvolvendo, digamos, ao longo de anos, né, de décadas, isso. Como você pode, que nem aqui no caso, você pode pegar um paciente que sofreu um rompimento agudo, né, de uma placa aterosclerótica que ele tinha, então ele tinha uma capa fibrosa, ela se rompeu, extravasou o material do meio, acabou formando um trombo aqui organizado que interrompeu o fluxo sanguíneo, levando o paciente a um infarto, que no caso do rompimento e da oclusão completa, né, com rompimento da capa fibrosa, você vai ter geralmente um infarto com supra de ST, e quando você tem apenas uma erosão dessa placa, e não a ruptura dela, você vai formar não vai obstruir por completo, então você vai ter, muitas vezes, aquele chamado infarto sem supra de ST, né? Então, isso entra nas síndromes coronarianas agudas, né? Então, você vai ter a síndrome coronariana aguda sem supra de ST, no qual, dentre elas, a gente vai subdividir elas num paciente com angina instável e num paciente com infarto agudo do miocárdio sem supra de ST,
e você vai ter a síndrome coronária aguda com o infarto com supradesnivelamento de segmento ST, tá? Então, basicamente, quando você fala do músculo cardíaco, aqui a gente está olhando o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, tá? Sempre a proporção do ventrículo esquerdo é bem maior do que o ventrículo direito. Não esquecendo que o ventrículo esquerdo é aquele responsável em manutenção dos tecidos todos periféricos. Então, ele é maior em diâmetro, maior em espessura do que o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, né? Do que o ventrículo direito, que só faz a chamada pequena circulação, que é a circulação pulmonar. Esse nosso ventrículo aqui, ele vai ser irrigado pelas coronárias, que tem esse nome de coronária, porque elas coroam o coração, elas ficam em volta do coração, por isso que vem o nome coronária, né? De coronar. E a gente sabe, como a gente aprendeu lá na primeira aula, que o tecido que é mais próximo da coronária, ele tem mais O2 do que o tecido que está mais profundo a coronária, que é a região endocárdica, né? Então, o epicárdio, ele vai ser mais rico em oxigênio do que o endocárdio. Então, a gente pode dizer que o endocárdio, ele é isquêmico em relação ao epicárdio, tá? Então, isso é importante quando a gente for falar dos tipos de alteração do eletro que a gente vai ter nos pacientes com supra e sem supra de ST, para a gente entender mais ou menos como isso ocorre no eletrocardiograma, tá? Então, quando você tem uma agressão ao tecido, no caso do coração, né, do miocárdio, a agressão tissular, ela vai ser dividida mais ou menos em 3 fases aqui, né? Você vai ter a região central aqui, por exemplo, que é o infarto, onde você tem a necrose do músculo. Afinal de contas, em teoria, o que é o infarto? O infarto agudo do miocárdio é a necrose do músculo do coração provocada por uma interrupção abrupta do fluxo de sangue que leva à necrose celular, da necrose das células do miocárdio, tá? Então, essa é a definição de livro do infarto, tá? Então, você vai ter essa área de necrose, vai ter uma outra área próxima a ele, que é uma área que vai ficar meio atordoada, meio agonizante, mas não está morta ainda. E essa região, ela vai ser responsável pela lesão, para aquilo que a gente chama dessa injúria, mas que ainda não necrosou, não está em necrose ainda. Então, vai ter um núcleo central necrótico e essa área em volta, que é a área de lesão, que a gente vai corresponder no eletrocardiograma a tal da corrente de lesão, né? Que é aquela imagem do supradesnivelamento que a gente vê. E existe uma região mais longe do local, que é a região isquêmica, né? Que vai ser comprometida, mas ainda não tem uma diminuição contrátil relevante, nem nada. Então, isso vai ser mais importante ao passar de mais para frente do que nós fomos explicando, tá? Então, as alterações, quando a gente for ver, quando a gente olhar a onda aqui, essa onda aqui, ela é correspondente à área da morte mesmo, da necrose celular, tá? Então, por isso que a gente fala assim, o eletro tem uma Q profunda, uma Q patológica. Isso é uma área de cicatriz, é uma área que infartou já e criou uma cicatriz em cima. Ela sempre vai ser negativa, porque lembra que no coração a gente sempre sai o vetor do negativo para o positivo. Como ela vai ser negativa sempre, porque é uma área morta, sempre vai ter uma onda Q inicial naquela parede o qual o infarto ocorreu. A gente vai ter essa região em volta, que é a região da injúria, que vai ser o correspondente ao segmento ST, que aqui nessa imagem a gente vê ele supradesnivelado, né? Tanto nesta imagem como nessa. Essa seria, por exemplo, uma imagem de D1, por exemplo, e aqui uma imagem de V1, tá? Por exemplo. Então, as duas estão supradesniveladas. Isso a gente pode ver, por exemplo, em infartos de parede anterolateral, que a gente tem comprometimento de D1 a VL e de V1 a V5, V6 ou V1 a V4, tá? Então, essa região em volta, então, a região responsável pela alteração do segmento ST, e a região isquêmica, que é a onda T, a responsável. Ela não vai conseguir fazer a repolarização adequada, porque o tecido, ele sofreu uma injúria, né, uma agressão sobre ele, então ela vai inverter a polaridade dela, tá? Nessas regiões onde normalmente ela estaria positiva. Então, seria a área da isquemia, tá? Então, para diferenciar bem a área da necrose, a área da injúria, que é a responsável pelo segmento ST, a área da necrose da primeira onda Q, que é a onda Q patológica chamada, e alterações de ST ou de segmento ST, que são as regiões que a gente chama de regiões isquêmicas, tá? Então, o que a gente já olha aqui? Você pega esse exemplo, paciente masculino,
63 anos de idade e dor torácica em repouso. Dá entrada para vocês lá no pronto-socorro. Vocês estão de plantão e é um paciente que tem essas alterações. O que vocês podem ver? O que vocês podem dizer? Se alguém quiser se voluntariar. Tem uma inversão, né, de onda T. Isso, muito bem. A gente consegue ver aqui uma inversão de onda T. Onde que você está anotando ela? V2, V5, V1. Não, Isso. V... Você vai ter aqui, se a gente parar para olhar atentamente, você falou certinho, tá? Você vai ter V1 invertido, V2 invertido, V3 invertido, V4 invertido, V5 invertido. Ou seja, toda a região das precordiais praticamente está invertida. Além disso, você tem uma inversão também de D1 e AVL. Isso, quando a gente pega essa região V1 e V2, mais para frente, eu vou colocar uma imagem para vocês, que vocês podem até gravar ela, bater foto, rever depois, que é o que cada derivação vê. Mas se a gente lembrar daquelas, da segunda aula, mais ou menos, quando a gente fala do eletrocardiograma propriamente dito, a região de V1 e V2, ela pega basicamente a região septal, tá? Do coração, do septo interventricular. De V1 até V4, a parede anterior. Se pegar de V1 até V5 e V6, é a parede anterolateral, porque o V5 e V6 vem mais a parede lateral. E o D1 e a VL, lembra onde eles estavam, onde eles ficavam? Ficam no braço esquerdo, lembra? Então, eles também vão ver a parede lateral do coração. Como a gente tem uma onda T de padrão profundo, ela é mais ou menos isoelétrica, ela é simétrica, perdão, tá? Você vai ver que é um típico de onda isquêmica. Então, é um tipo do paciente que deu entrada com dor no peito. Com esse tipo de alteração, esse paciente pode estar fazendo um quadro isquêmico agudo. Não é um paciente que você vai poder fazer uma medicação determinada e liberar ele para casa, tá? Então, ele está tendo aqui parede lateral, com D1 e AVL, a gente chama de parede lateral alta. Ele está tendo uma isquemia de parede anterolateral e lateral alta aqui, tá? Aparentemente. Então, você já notou bem, eu acho que a maior parte do pessoal notou também, só é um pouco tímido na hora de falar, que tudo bem, né? A gente compreende, tá? Então, vamos falar primeiro sobre a isquemia, tá? Uma daquelas fases que a gente falou, tá? Então, lembra como a gente falava logo no início? A despolarização dentro da célula cardíaca, ela é predominantemente dentro dela negativa, e ela vai trocar essa polaridade, fazendo com que as suas cargas, elas acabem ficando na parte de dentro mais positivas, e jogando cargas negativas para fora. Isso é a despolarização normal. Então, ela ficou com as cargas positivas dentro, e as cargas negativas fora. Quando a gente fala, lembra quando eu falei na aula, acho que foi na segunda ou primeira aula, não me lembro, mas quando a gente faz uma análise, a gente lembra que a despolarização, ela sempre vem do sentido endocárdio para o epicárdio, a despolarização. A irrigação, não, a última parte a ser irrigada vai ser o endocárdio, a mais irrigada vai ser o epicárdio, mas a despolarização é de dentro para fora. De tal forma, o qual, quando você vai fazer, você vai ver cargas positivas mais do que negativas. Então, isso vai fazer com que o teu QRS, se o seu observador estiver aqui, vai ser mais francamente positivo, tá? Já a repolarização, ela é feita no sentido que também, em vez ao contrário, como aqui ficou negativo primeiro, e aqui mais positivo, normalmente numa célula normal, você voltaria a ficar positivo aqui antes e aqui no final positivo por último. E aqui, no caso, não. Como esse tecido da região epicárdica, ele é mais nutrido de oxigênio, vai fazer com que as cargas positivas, elas se troquem mais rapidamente, mais próximo do epicárdio, fazendo com que a nossa onda T, ela seja também positiva, tá? No caso. Então, quando você tem uma agressão, uma isquemia na região subendocárdica, para aquela região mais interna, quando você for fazer a repolarização vai continuar normal. Ela vai acontecer de uma maneira ainda do jeito que a gente conhece. Porque a carga final dela vai estar com algum grau de alteração, porque a isquemia está na porção mais interna.
Então, você vai ter aqui, olhando o exemplo, um QRS e uma onda T positivas, mas na isquemia, que é na porção mais interna do coração, você não vai ter uma inversão de onda T, mas você vai ver uma onda T mais apiculada, né? Ela vai estar mais restrita. Então, esse tipo de alteração é por causa de um retardo que existe, e ele vai fazer com que essa onda seja uma onda de característica mais apiculada. Então, quando você pegar um eletro, que você está lá no pronto-socorro, o paciente reclamou de dor, uma dor forte, mais ou menos há 2 horas, sudorese frio, náusea, irradiação para o dorso, irradiação para a mandíbula, uma cara estranha. Você olha o eletro ele está normal, mas a hora que você vai ver onda T, tem uma onda T apiculada, isso pode ser uma isquemia subendocárdica que esse paciente tem. Então, ficar muito atento, que muitas vezes isso passa despercebido por muitos médicos, tá? Médicos com 10, 20 anos de carreira, às vezes liberam um paciente desse para casa, e esse paciente tem um evento em casa, volta, chega na ambulância morto, e aí vai começar aquela caça às bruxas dentro do hospital. Então, isso é muito importante que vocês lembrem dessa característica. Uma onda T apiculada num paciente com dor, sempre suspeite de isquemia subendocárdica. Já a isquemia subepicárdica vai acontecer algo diferente. A gente vai ter a mesma direção, quando a gente fala da despolarização, normal, mas quando vai ter a repolarização, como você vai ter a região mais epicárdica lesionada ou com isquemia, ela não vai despolarizar normalmente como ela despolarizaria normal, que é daqui, da parte mais oxigenada, né, com mais oxigênio, para a porção mais endocárdica, ou seja, o positivo fica aqui primeiro, na parte mais epicárdica. O positivo vai começar também na parte mais endocárdica do paciente. Então, essa onda, que tem a característica de ser positiva, ela vai virar uma onda com predominância negativa. Então, essa vai dar a chamada isquemia subepicárdica. Voltando a falar, você tem um padrão normal, e aqui você vai ter uma onda T invertida, geralmente simétrica, muitas vezes pontiaguda, do jeito que a gente viu naquele eletro que eu mostrei agora há pouco para vocês, tá? Então, esse tipo de alteração é típico de uma isquemia subepicárdica, tá? Que era aquele eletro, voltando nele, quer ver? Voltando nele, aí, esse aqui, ó, tá? Esse é típico de uma isquemia subepicárdica, tá? Para mostrar para vocês. Tá no lado onde a gente estava. Bom, então, tá aqui a isquemia subepicárdica, diferente da subendocárdica, voltando, tá? Onde ela é mais pontiaguda predominante, tá? Por quê? Porque a via dela normal continua a mesma, só ela é um pouco mais apiculada, porque o final dela, ela vai estar um pouco mais de carga negativa, ele não vai ser o suficiente para inverter ela, então ele vai afunilar ela, deixando ela mais apiculada, tá? Então, continuando. Então, aqui você chega e pega um paciente, outro caso, tá? Paciente masculino, 72 anos, com intenso desconforto torácico e sudorese fria. O que vocês estão vendo de diferente aí? Qualquer um que quiser voluntariar, não tenho medo não, viu? É para ver aquele entalhe que fala em V3. Isso, igual você tinha visto naquela imagem, né? O complexo. Então, basicamente aqui, que você está dizendo, a gente tem em V1, V2, V3, um supradesnivelamento, que a gente vê aqui, vamos contar os quadradinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? O supradesnivelamento do segmento ST, que é a típica corrente de lesão, tá? Então, essa é a famosa alteração que gera a corrente de lesão, que a gente vai falar logo após. Então, a gente está vendo em V1, um supradesnivelamento. Então, lembra que aqui é a linha de base, tá? A linha de base está aqui. Então, você vai contar quantos quadradinhos tem para cima. Nunca esquecendo que quando você vai fazer uma avaliação para você dizer um infarto de uma determinada parede, você vai ter que ter 2 a 3 derivações contíguas na parede, nas precordiais, e vai ter que ter 2, pelo menos, na região da parede das derivações frontais. O supradesnivelamento ele tem que ser maior do que 2 milímetros na região das precordiais e maior do que 1 milímetro na parede
frontal, nas derivações frontais. Então, a gente tem essa imagem de supra em V1, V2, V3, o V4, se a gente olhar, talvez tenha, mas não dá para ter certeza aqui, né, porque se tiver 1 milímetro, e olha lá, então não dá para considerar positivo. Mas aqui a gente já pode dizer que tem um infarto praticamente de parede septal ou parede anteroseptal. E a gente vê também um supra de AVL maior do que 1 milímetro, né, tem 2 milímetros, e o V1 aqui, o D1, perdão, ele está também suprado aqui em 1 milímetro, mais ou menos, tá? Então, aqui a gente pode ter um infarto de parede anteroseptal, ou quase parede anterior, e parede lateral, porque o D1 e a VL estão sendo pegos também. E você pode perceber aquilo que a gente falou, que você já tem uma onda Qzinha aqui, ó, mais profunda do que o habitual. Ou seja, já tem parte morta aqui no coração. Isso já é praticamente um Q patológico, tá? Quando ele é maior do que um quadradinho aqui, a gente diz que ele é um Q patológico. Ou se ele tem mais, depois eu vou falar para vocês, de 1/3 do complexo do QRS, tá? Do paciente, do tamanho dele, a onda Q. E você vê, na verdade, umas outras ondas aqui em D2, D3, que elas são um infradesnivelamento importante também, ó, de 1, 2, 3. Lembra do ponto J que a gente falou? O ponto J migrou aqui para baixo, ó. Então, você tem um infradesnivelamento quase descendente do segmento ST, de 3 a quase 4 milímetros, tá? Isso daqui poderia ser isquemia? Pode, mas a gente chama esse tipo de imagem, quando a gente vê essa imagem aqui, uma imagem em espelho, tá? Ou seja, ele está vendo essa mesma alteração, esse mesmo infarto, mas de uma outra derivação, da parede de baixo. Então, ele consegue olhar ele, dando essa imagem de infra, que nada mais é do que uma imagem em espelho dessa região aqui, tá? Então, não é um infra isquêmico, e sim uma imagem em espelho que o eletro está vendo desse infarto dessa região. Esse não. Esse provavelmente é um infarto de parede anterior, mais lateral, um infarto de parede anterolateral, tá? Então, falar agora sobre exatamente isso, sobre a corrente de lesão. Então, aqui para vocês verem, um eletro normal, segmento ST na mesma linha de base, aqui o ponto J que a gente tem, e aqui você vê que o ponto J subiu lá para cima, a gente já praticamente não vê ele, e um supradesnivelamento aqui no caso, com a concavidade para cima, e com supra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quer dizer, enorme, né? 10 quadradinhos, né? Que a gente pega aqui. Então, esse é típica corrente de lesão. Esse é o cara que chegou no pronto-socorro para você, e é o que você vai ter que tomar uma conduta imediata com ele. Ou vai mandar para a sala de hemodinâmica para fazer uma angioplastia primária, ou se você tiver numa rede terciária, o qual você não tem 1h30, no máximo 2 horas para encaminhar esse paciente para uma atenção primária, o qual tem a laboratório de hemodinâmica para fazer um cateterismo dele, uma angioplastia de salvação, você vai trombolizar ele no pronto-socorro. Então, esse é o maior medo que a gente tem, mas ele é típico, vocês não podem errar a partir dessa aula quando pegarem isso pela frente, tá? Porque isso daí é algo que, se vai depois para uma comissão de ética, alguma coisa, não tem como salvar, né? Ou seja, eles tomam a conduta mesmo, porque esse é o básico, tá? Então, isso acontece o quê? O atraso, existe um atraso na área lesada, por isso que esse atraso, como ele acaba demorando mais para fazer a chamada repolarização do coração, essa é a justificativa que a gente tem para ter essa alteração, que é o supradesnivelamento do segmento ST na região afetada, tá? E é ele que direciona melhor qual é a área que está sendo acometida do coração. É onde você achar o supra, é onde está sendo acometido. Então, aqui no caso V5 e V6, que seria a parede lateral alta, tem um supra, e em V1 e V2, que estão vendo a imagem oposta, vão ver um infra dele, que é aquilo que eu falei para vocês sobre imagem em espelho. Não é que está tendo uma nova isquemia aqui, e sim ele está vendo a mesma imagem do infarto de um outro ângulo, né? Que ele estaria aqui, ó, desse lado, né? O V1 e o V2, e o V5 e o V6 do outro lado, tá? Então, aqui é quando você tem já uma isquemia na porção mais interna, subendocárdica, então você vai ter um infra do segmento ST, não um supra, e isso é tipicamente dos pacientes que têm os infartos sem supra de ST. Então, quando você vai tomar uma conduta imediata para o paciente, a trombólise, ou mandar para a sala de hemodinâmica, imediatamente, com até 1h30, 2 horas,
você sempre vai fazer isso com os pacientes com supra de ST. Os pacientes sem supra de ST, eles são chamados infartos agudos do miocárdio sem supra de ST, você vai ter que interná-los, oxigênio, botar em unidade coronariana, fazer marcador de necrose miocárdica, fazer análise, fazer o time, o score dele, que é um score de risco, e aí você encaminhar ele para a sala de hemodinâmica. Ele tem uma conduta um pouco diferente. Vai heparinizar, vai fazer dupla agregação plaquetária, vai dar AS, vai dar clopidogrel, vai dar suporte de oxigênio se ele tiver o O2 dele abaixo de 94%, você vai fazer nitrato se ele não tiver contraindicação. Contraindicações de nitrato, para que vocês guardarem sempre na sua cabeça, é pacientes que tiverem infarto de ventrículo direito e pacientes que fizeram uso, principalmente os pacientes homens, de sildenafila ou tadalafila nas últimas 24 horas, que são vasodilatadores. Então, se você der um nitrato para esses pacientes, eles vão chocar, né? E aí você vai, muitas vezes, entrar num quadro pior com eles. Mas, fora isso, você pode usar nitrato para alívio do sintoma e tomar a conduta. Mas esses pacientes não são pacientes eletivos para trombólise, tá? Então, os que são para trombólise, quando você não tem laboratório de hemodinâmica, são os pacientes com supra de ST. Por isso, quando vocês forem estudar isso no capítulo, vocês vão subdividir em síndrome coronariana aguda sem supra de ST, o qual vai vir angina instável, e vai vir um infarto agudo do miocárdio sem supra de ST, que seria um caso como esse, que seria um infarto que nós falaríamos subendocárdico, né? E você que vai ter marcador de necrose miocárdica como um dos importantes métodos que você vai ter para saber se esse paciente infartou. E você vai ter o capítulo da síndrome coronariana aguda com supra de ST, que no caso é o paciente que vai para trombólise ou o paciente que, se tiver num hospital primário que tenha serviço de hemodinâmica, sem dúvida nenhuma, o benefício é maior para fazer angioplastia primária desse paciente, tá? Então, aqui já de novo, aqui tem 2 vezes os mesmos slides, tá? Então, aqui é para vocês verificarem, porque antes a gente falou sobre isquemia. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês a corrente de lesão, fácil de identificar. Esse eletro aqui, ele já tem uma peculiaridade. É um paciente que apareceu para você, vem fazer um pré-operatório de uma cirurgia de câncer de mama e tem um histórico de infarto agudo do miocárdio há 3 anos. O que vocês veem nesse eletro aí de diferente, se alguém conseguir notar? Alguém se voluntaria? Esse é mais difícil, tá? Aquele anterior era mais fácil. Muito bem. Então, assim, como ninguém voluntariou, você vai ver aqui essa terceira parte do que a gente falou. Lembra? A gente falou sobre isquemia, a gente falou sobre injúria, né? Sobre o segmento ST, sobre o supra de ST, e a última parte que é a necrose. E aqui nesse eletro, é uma paciente com história de infarto há 3 anos, ela geralmente não vai saber onde foi o infarto, mas você bateu o olho no eletro, você já sabe onde é. O que a gente vê de diferente? A gente vê uma onda Q profunda, maior do que um quadradinho, tá vendo? Vê melhor em D3, tá vendo? Uma onda Q profunda, na região de D2, D3 e AVF. Vocês lembram que essas derivações têm a ponta dela direcionada para onde? Para a parte de baixo, né? Do observador, eles olham o coração de baixo. Então, essa paciente, muito provavelmente, né? Pelo eletro que ela tem, ela é uma paciente que teve um infarto de parede inferior. E, predominantemente, quem irriga a parede inferior é coronário direito. Então, é uma paciente que provavelmente já teve um infarto de parede inferior. Se você for ver a história dela depois, pode ter feito angioplastia ou não fez, ou pode ter sido trombolizada e não fez nada depois, porque ocluiu o vaso e tal. Mas o que a gente vê de diferente, uma onda Q profunda, principalmente aqui a gente vê em D3 e vê em AVF, que normalmente a gente não tem essa onda Q profunda. Quando tem uma onda Q bem pequenininha e não é maior do que um quadradinho, tá? Essas Qs profundas são patológicas de infarto. Então a gente fala, não, eu vi uma onda Q em parede inferior, o paciente tem uma onda Q em parede inferior, o paciente tem uma onda Q em parede lateral, em D1 e AVL, por exemplo, em V5 e V6. Então esse é o típico infarto cicatrizado. Então isso é uma área de cicatriz, é uma área morta, por quê? Porque no caso do infarto,
essa região sempre vai ser o polo negativo. Então, a derivação qual você vai ter, ela sempre vai começar pelo negativo, indo no sentido positivo. Por isso que a gente tem essa onda Q profunda na derivação qual ocorreu o infarto, qual a gente vê a parede do coração onde teve o infarto, tá? Então, as características, né? A duração dela é maior do que um quadradinho em geral, que é 40 milissegundos, e a onda Q, ela é profunda, maior do que 1/3 do tamanho completo do QRS em matéria de altura, tá? Ou 0,04 segundos ou 40 milissegundos. Vocês lembram, cada quadradinho tem 40 milissegundos, tá? Então, esse é o vetorzinho da necrose, que a gente vê ele fácil. Então, esse aqui é o eletro normal, para você comparar, para vocês compararem. Então, olha lá, o D2, D3 e o AVF, tá vendo? Que o Q, quando tem um Q pequenininho, né? Ele é discreto, ele não é largo, não é profundo. Isso para vocês poderem comparar com aquele Q, tá? Tá vendo aqui, ó? Olha a diferença dele, né? Do Q da imagem, que é um Q profundo, ele é mais largo, maior do que 40 milissegundos, que é característico do quadro de cicatriz de infarto de parede inferior, nesse caso, porque D2, D3 é VF, tá? Então, as fases evolutivas do infarto, né, quando você começa, e as alterações no eletro, você tem a alteração isquêmica inicial, tem a zona de injúria, então você já vai começar a ter um supra pequenininho. Fiquem muito atentos vocês a isso, principalmente vocês ainda que estão na fase, ainda que logo, logo vão ser famosos plantonistas de pronto-socorro, né, que a gente sabe que o nosso início de carreira geralmente é no PS, numa UPA. Esse tipo de alteração acontece muito, tá? Ou seja, o cara não nota isso, ou ele chega com um eletro, com uma inversão simples de onda T, você dá um nitrato para o paciente melhora, fala que não está mais com dor, você libera ele para casa, mas antes de você liberar, você fez um eletro, e ele tinha esse suprinho, às vezes só em D1, o AVL não tinha, mas é um paciente que é um paciente de risco, é uma senhora de 75 anos, ela é uma senhora que tem história de ser ex-tabagista, diabética, dislipidêmica, e você manda essa pessoa para casa. Isso aconteceu, como eu faço parte do comitê de ética de um hospital, mais ou menos há 3 meses atrás, com 2 médicos que estavam no pronto-socorro aqui de Americana, 2 jovens, o qual ele tinha uma paciente com uma alteração dessa em D1 e AVL, discreta, de 1 milímetro, né, uma alteração pequenininha ainda, até um pouquinho menos de 1 milímetro em AVL, e tinha melhorado, tinha ido pela segunda vez, na primeira vez só tinha uma inversão de T, na segunda vez tinha esse pequeno suprinha, e ela tinha voltado pela segunda vez com dor precordial no pronto-socorro, eles medicaram a paciente foi para casa. Aí, o que aconteceu? Ela voltou trazida pela ambulância depois de 3 horas em parada cardiorrespiratória. Ou seja, ela faleceu, essa paciente, a família entrou com o processo foi parar no CRM, e vocês imaginam o que aconteceu com esse pessoal, tá? Então, fiquem muito atentos com essas alterações que não são clássicas. Que quando chega nesse suprão aqui, é aquilo que até cego vê, sabe? Até Steve Wonder vê isso aqui. Então, é bem fácil da gente ver. Mas essas primeiras alterações aqui, elas pegam muito na gente, sabe? A gente deixa passar batido, tá cansado, já tá com 36 horas de plantão, sabe? Você já viu um monte de casos de dor precordial, vai vir muita dor precordial para vocês em pronto-socorro. A gente tem hoje em dia, inclusive, o pessoal da turma dos transtornos de ansiedade, depressão, que vão muito com queixa de opressão precordial, então fazem uma confusão. Então, às vezes, vocês colocam tudo no mesmo balaio de gato, né? Tudo dentro do mesmo saco, e não são. Às vezes passou por isso não pode passar batido, pegou um paciente assim, interna, tá? Põe na UTI, deixa a observação 24 horas, entra com droga e passa para frente o paciente, não deixa ele embora, porque se for embora e for alguma coisa isso, pode ser que não seja nada, pode ser que seja algo. E aí, melhor internar para não ter problema no futuro com qualquer problema legal ou qualquer coisa assim. Além do que a gente, moralmente, com a gente mesmo, a gente sente péssimo, né? Aqui é a zona indo para a zona de injúria, que é o supra, né? Que a gente já tem clássico. A gente aqui indo, depois do supra, o supra começa a reduzir, tem de novo a inversão de onda T. E no final de todos, já depois de dias, depois do infarto, você vai ver o QRS de novo normal, a onda T, e já aparecendo a zona de infarto. Suspeite também de infarto, às vezes, quando você pega em áreas que deveria ter complexos QRS grandes,
e você vê complexos bem pequenininhos, né? Porque muitas vezes o paciente perdeu massa muscular, e aquele complexo que antes ele tem um eletro antigo, com um QRS enorme de, sei lá, de 20 milímetros, agora volta com 8 QRS dele. Ele pode até não ter um daqui, mas só pela redução do QRS comparado com o eletro antigo, você pode suspeitar que esse paciente infartou, tá? Então, aqui, como eu falei para vocês, se a gente for colocar mais ou menos um diagrama, tá? A gente vai ver como que cada tipo de derivação vê cada parede do coração. Se a gente fizer uma divisão dessa, parece uma divisão de cintilografia, isso aqui, da imagem que a gente vê na cintilografia, a gente vai pegar o D2, D3 e a VF, olhando a parede inferior do coração, V1, V2, V3, V1, V2 vê a parede septal, V1, V2, V3, V4 vem a parede anterior do coração, V5 e V6 eles estão rodando, lembra? Rodando para baixo da axila, então eles vão ver a parede lateral, e o D1 e o AVL vão ver a parede lateral alta. Se você pega um paciente com supra de V1, V2, V3, V4, V5, V6, D1 e AVL, você vai pegar o famoso infarto anterior extenso. Geralmente, são infartos grandes, que são muitas vezes de tronco de coronária esquerda, ou são de porção proximal de descendente anterior, que é a coronária mais importante, porque ela irriga toda, praticamente, a parede anterior do ventrículo esquerdo. Então, se vocês pegaram V1, V2, V3, V4, V5, V6, D1 e AVL, vocês vão estar de frente a um parede anterior extenso, tem que tomar conduta o mais rápido possível, porque esse paciente é um risco de mortalidade extremamente alto. Os que têm menor risco são os de parede inferior, muitos deles, como a coronária direita, ela gera o ramo do nó atrioventricular, e esses pacientes com infarto de coronária direita, muitas vezes eles chegam com BAVT para vocês no pronto-socorro. E esse BAVT, é um BAVT que à medida que você tromboliza, ou que você faz a dilatação do vaso dele, e o implante do stent, ele tende a desaparecer, porque volta a perfundir o nó atrioventricular, e esse BAVT desaparece, tá? Então, às vezes, se o paciente tiver com a frequência muito baixa, a gente pode tomar conduta para bradicardia sintomática, ou passar um marcapasso provisório, né, que pode ser endovenoso ou transcutâneo, e tomar a conduta com esse paciente, mas é o paciente que geralmente vai reverter. Então, isso é uma localização anatômica, mais ou menos, para vocês, saberem o que vocês estão vendo na hora que vocês pegarem o paciente com infarto. Então, pegou infarto de V1, V2, parede septal, provavelmente, pegou de D1 e AVL um infarto de parede lateral alta, pode ser que seja circunflexa. Isso tudo é quando vocês forem aprender sobre anatomia coronariana, vocês vão ver que cada uma delas irriga uma porção diferente do coração. Então, se bater o olho numa determinada, vocês vão saber que provavelmente é aquela coronária que está com obstrução. Então, quando forem ver o cateterismo do paciente, a cine coronário dele, vocês vão ver que a lesão provavelmente vai estar lá, tá? Então, é isso aí, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, dúvida, que eu possa ajudar, espero ter contribuído de novo com vocês, no sentido de passar aí o pouco que eu sei para vocês. Também a gente, em medicina, em cardiologia, está em sempre evolução. Vocês aprendem comigo, eu aprendo com vocês, então o que eu não souber eu pesquiso para vocês, e estou à disposição para qualquer pergunta ou qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Gente, se alguém quiser abrir o microfone para tirar alguma dúvida, podem abrir. Professor, muito obrigada pela aula, foi excelente. Queria agradecer também por você estar disponibilizando esse tempo para a gente, contribuindo para o nosso aprendizado, viu? Muito obrigada. É isso, é um prazer. Como eu volto a falar para vocês, eu acho só assim, o pessoal pode participar à vontade. Eu só não tenho acesso a esse chat de vocês enquanto eu estou apresentando, mas podem falar, viu? Fique à vontade mesmo. Eu acho que o intuito aqui é a gente fazer uma transferência do que a gente conhece, sabe, para vocês. Eu não sou mais que vocês, eu só tenho mais experiência. É essa área que eu vivo e eu estou tentando passar para vocês aquilo que vai tornar a vida de vocês um pouco mais prática, né? A gente sabe que vocês são muito mais cobrados do que a minha geração, né? Porque vocês hoje têm muito mais exposição quando vocês forem ir para o mercado de trabalho do que nós tivemos, né? Hoje qualquer paciente já entra, muitos deles já, digamos, mal intencionados com relação a vocês. Então, quero que vocês, o que eu possa ajudar, porque
todo tipo de plantão, sempre as dúvidas maiores em cima do eletrocardiograma. Então, tem dúvida, pergunte, tá? Eu acabei, vocês viram que essa aula acabou estendendo um pouco, e eu acabei criando uma quarta aula, né? Que a princípio não precisaria, para falar sobre ritmo, arritmia, conduta, que também é outro, digamos, entre aspas, rabo de foguete que todo mundo vai pegar pela frente e a gente pode ficar num certo apuro, tá? Então, eu estou aqui, vou tentar, né, porque sempre é tentativa, né? Então, de passar para vocês aquilo que eu sei, para vocês se sentirem mais seguros, né? E, obviamente, depois vão ter os outros anos, a gente pode repetir, né? Essas aulas, tudo para a gente cada vez mais ir maturando, porque a gente está colocando uma sementinha, né, na cabeça de vocês, com a ideia inicial. Então, volto a falar, ninguém é para ficar desesperado, falar, não entendi bolhufas disso. Entendo que a grande maior parte dos médicos que são recém-formados, eles não entendem nada disso, eles saem decorados padrão eletrocardiográfico. Ele decora o que é o bloqueio de ramo esquerdo, decora o que é o bloqueio de ramo direito, ele não sabe o que ele está vendo, ele não tem ideia de eixo, ele não tem ideia de nada disso. A minha turma era assim, era decorar eixo, sabe? Era decorar eixo, não, decorar padrão eletrocardiográfico. Então, a gente tenta passar para vocês um método de visualizar para que vocês consigam ter mais facilidade na hora de vocês tomarem a conduta, não ser tão grego, né? Então, eu acho que depois também a gente pode mais para frente fazer aula sobre doença coronariana e a gente aplicar o que a gente vê no eletro no nosso dia a dia. E com o paciente em si, trazer caso clínico para vocês, paciente X, ele chegou com eletro tal, ele fez enzima, todo mundo participando, né, fazer uma coisa participativa, cada um dando a sua opinião, né, a respeito. Eu acho que estamos aí para isso. Agora é a hora de tirar dúvida. Na hora que vocês estiverem no campo de batalha, muitas vezes não vai ter gente assim. E o cara da UTI nem sempre é aquele cara bonzinho, doce, que vai estar sorrindo para você de ver os elétricos que você vai levar, como muitas vezes acontece. Então, que você não precisar dele é a melhor coisa que tem, você souber, tá bom? Tá bom, professor. Obrigada, viu? Nada, é um prazer. Até semana que vem, então. Gente, nós estamos projetando o QR Code. Vamos deixar um pouquinho e logo já vamos começar o sorteio, tá bom? O QR Code, então, lembrando, é para ter acesso gratuito no Sanarflix por 15 dias. Então, aproveitem. No finalzinho, depois do sorteio, nós vamos colocar ele de novo, tá bom? Nós vamos começar, então, o sorteio, gente, e pelo manual de eletrocardiografia, tá bom? Oi, gente, tá dando para ouvir? Sim, Carol. Ah, beleza. Ó, pessoal, então a gente vai fazer o sorteio aqui pelo sorteador. Eu vou utilizar o número de inscritos da primeira lista, que foram de 51 participantes, porque logo ele tem que estar inscrito nos 3 dias. Então faz sentido a gente usar o primeiro dia com o número de inscritos para poder fazer esse sorteio. Então eu vou colocar aqui o número 51 para a gente poder sortear. Tudo bem? Todos de acordo? Ok, Bom, Carol. então a gente vai fazer. Bom, o número sorteado foi o número 48. Eu vou abrir aqui a lista do dia 1. Aqui temos a lista, o número 48. Aqui a gente está vendo que temos um equívoco, porque aqui o número começa no número 2, mas é só, por exemplo, a pessoa número 1 é Larissa, mas está escrito número 2. Então, assim que eu falar o número, vai ser sempre o número anterior, tudo bem? Entenderam a lógica? Entendeu?
Sim. Ok. Então, número 48, só um minutinho. Putz. Achei que ia ser eu. Mas foi o Guilherme. Ah, não, mas pera. Qual que foi que eu tinha falado mesmo? Já me confundi. Você, porque você volta. É você mesmo, Carol. Então sou eu? Ai, meu Deus, sou eu. Gente. Não, gente, é uma depois. É um depois. Ai, gente, não sou eu. Então é Natália, é isso? Deixa eu ver aqui, calma. É isso, Carol. A ganhadora foi a Natália. Poxa, Natália. Quer dividir? Então vai, Natália. Vamos conferir se a Natália tá. Fiquei feliz por 2 segundos. Vamos ver se a Natália tá no dia 2. Natália. Ué, Natália, não tá no dia 2? Deixa eu conferir de novo. Não, não tem Natália no dia 2. É com TH, Carol. Conferiu? Tá aí? Não, é que você colocou sem o H. Ah, então calma aí. Natália tá aqui. Natália tá no dia 2. Vamos ver se a Natália veio hoje. Natália. Acho que a Natália até pra eu olhar aqui. Eu vou procurar direitinho. Vamos ver. Muito bem, Natália. Parabéns. Carol, falta só a gente conferir do Insta. Só um minuto, tá? Natália, Carol, parabéns. qual Natália que foi a que ganhou? Confere no primeiro dia para mim, por favor. Natália com TH, Barros Montenegro. Vou voltar aqui. Ah, é Não. verdade. Tem 2 Natálias, realmente. Foi Natália Ferreira Maia. Natália Ferreira Maia está presente? Só para. Não é verdade, Natália Ferreira Maia não tá. Vou fazer de novo. Só tem uma Natália. É verdade. Tem razão. Natália Ferreira Maia não tá em nenhum dos outros dias. E agora, gente? Sorteia de novo, né? Tem que sortear de novo. Então, não foi dessa vez. Natália, infelizmente, a gente vai ter que sortear de novo. E eu achando que era eu. Mas tudo bem, vamos lá. Ué, não foi? Meu, essas propagandas. Número 43. Então é sempre o próximo, né? Antes que eu me exalte. Vamos ver. Isso. Lista 1, número 43. Ana Gabriela da Silva Moreira. Não, sorry. Amanda Goya. Eu dando spoiler aqui. Amanda Goya. Amanda Goya, ó, aqui, número 43, que no caso pula 1, né? Tô certo? Todo mundo quer conferir? Isso mesmo, Carol. Então vai, vamos lá. Dia 2. Amanda. Amanda Goya, dia 2, certo? Agora no dia 3. Amanda, dia 3. Muito bem. Amanda estava nos 3 dias, agora a gente precisa conferir o Insta. Avi, você consegue conferir o Insta? Sim, a gente já tá olhando, Carol. Beleza. Deixa eu voltar aqui para a página. Amanda, fala o seu Insta para mim no chat, por favor. Você consegue escrever? Hoje eu não posso. No Card Paper está ok, Carol. E no outro, tá certinho? Peraí que a gente tá conferindo todos. Sim, Carol, nos 2. Beleza, então, Amanda, parabéns. Você ganhou o sorteio, o primeiro sorteio do dia.
que eu achei que fui eu, que eu achei que foi outro, então perdoe pelos equívocos, mas é isso, parabéns. E vamos... pessoal, você vai entrar em contato com a Amanda para pegar os seus dados, viu, Amanda? Sim. Amanda, por favor, se você. Ah, apesar que a gente já tem seu Insta, né? A gente conversa por lá. Bom, então vamos para o próximo. Próximo, Carol. Vamos lá. Agora são 2 assinaturas de 1 mês do Sanarflix. Lembrando que a pessoa sorteada não pode ser assinante do Sanar atualmente. É só para novos assinantes, tá bom? E conforme a gente for sorteando, se cair a mesma pessoa, não vai valer, tá bom? Pra gente dar oportunidade para todo mundo. Número 18, vamos lá, dia 1. Aqui, pulamos lá, Júlia Mamprim. Tá certo, gente? Certinho, né? Isso aí. Júlia Mamprim. Vou conferir no dia 2. Ai, não, será que eu tenho que pôr acento? Não apareceu a Júlia no dia 2. Eita. Deixa eu ver se eu escrevi o nome certo dela. Júlia Mamprim. Vamos lá. Dia 2. Júlia não estava no dia 2, infelizmente. Vamos ter que sortear de novo. Vou até dar uma olhada aqui, porque a lista é pequena, realmente. Não tem lista. Bom, é isso, gente. Infelizmente, Júlia, você não estava no dia 2. Vamos ter que sortear mais uma pessoa. Número 20. Vamos lá, aqui na minha lista maluca, 21. Vitor Fassos Corocher. Vamos ver se agora o Vitor vai faturar, hein? Vamos ver se o Vitor estava no dia 2. O Vitor estava no dia 2. Vamos ver se o Vitor estava no dia 3. Quer ver que ele esqueceu de preencher a lista no dia 3? Sempre assim. Deu sorte, hein, Vitor? Hã? Deu sorte, hein? Preencheu os 3 dias. Agora... Peraí, deixa eu voltar aqui. É isso, tem que fazer alguma coisa no Insta, é esse? Ah, você tem que ver se já é assinante, né? Vitor, Sim. você é assinante já do Sanarflix? Ah, que bom. Então você é um novo assinante, você ganhou assinaturas de 1 mês do Senar, tá bom? Depois o pessoal Parabéns. da Liga vai entrar em contato com você. Parabéns. Parabéns, Vitor. Parabéns. Agora vamos pro próximo. É mais um do Sanar, é isso, gente? Isso, Carol. Vamos lá. Ai, ai. Número 26. Na minha lista, 27. Tô na lista 1, tô. Alice. E Alice, você já é dona do negócio? Eu acho que não. Eu já sou assinante, não pode sortear de novo. Ah, então vamos nós, de novo. E tem que ser novo assinante. O Vitor já era, tem que sortear outra vez. Ele já era, ele já foi, tem que ser um novo. Ah, tipo, que nunca fez. Isso. Então, Vitor, sinto. Infelizmente. Então, vamos de novo. Opa, peraí, que eu mudei aqui. Vamos lá. Número 30. Ai, podia ser eu. Não tenho ainda. Número 30, que na realidade é o 31. Thaís Barbosa Legaspi Belani. Nossa, presidente querida. Não sei se a Thaís já tem. Tem, Lê?
Não, mas eu acho que ela não estava presente, se não me engano, na segunda eu aula. ver Mas dá se uma ela- olhada, por favor. Deixa eu ver se ela veio na aula 2. Esse é um PH, né? Ah, a Thaís não estava no dia 2. Pode sortear de novo. Eita, Thaís, não foi dessa vez. Vamos lá. No 24. A impressão que já foi. Eu tô muito louca. Vai ser o número 25. Júlia. Júlia já tem o Sanarflix? Não lembro. Tenho não, Carol. Nossa, eu tô muito feliz que eu finalmente ganhei alguma coisa. Aê! Vamos ver se a Júlia veio no dia 2. Ele estava no dia 2. Vamos ver se a Júlia veio hoje. Sim, né? Se eu estou falando com você é porque você está aqui, né? Mas eu vou procurar. Ai, eu sou péssima. Tudo certo. Agora a gente só precisa oficializar, então. Aqui tá tudo certo. Então, Júlia, parabéns. Você Parabéns, ganhou. Júlia. Agora então a a gente tem que- segunda. Ah, A é. segunda do Senar, Carol. Essa foi a primeira. Esqueci que o Vitor não rolou do Vitor. Vamos lá, pessoal. Número 17. 17, que na verdade é o 18 da minha lista. Isabela Pereira Sabino. Isa, vamos ver se você ganhou. Isa, você já é assinante? A Isa tá aí? Não sei se a Isa já é assinante. Deixa eu ver se ela veio no dia 2. Enquanto ela não responde. Isabela. Ah, é a Isa com 2 L's? Agora eu não sei. Deixa eu voltar aqui, porque eu sou meio burra. Ah, com 2 L's. A Isa estava no dia 2. Vamos ver se ela veio hoje. A Isa não tá aí hoje? Deixa eu ver. Deixa eu ver de novo. Lista 3. Isabela. Ô, Isa, você não veio hoje. E aí, hein? Vamos ter que sortear mais uma vez. 25. Parece que já foi? Eu tô louca. Vamos ver, que seria o 26, né? Clara, que é o mais na frente. Clara de Araújo Souza Macedo Santos. Clarinha, não sei, você tá aí hoje? Você já é assinante? Você já é assinante? Não. Eita, então vamos lá. Vamos ver se você veio no dia 2. Já foi assinante, claro? Não. Não, ela disse que não. E a Clara tá nos 3 dias e não é assinante. Então, Clara, parabéns. Parabéns, Clara. Você ganhou. Ai, obrigada. É o primeiro sorteio que eu ganho na vida. É isso aí, muito bem, pessoal. Vou pegar os dados, mas acho que já tem tudo certinho para você fazer a sua assinatura. E agora, gente, qual falta? Falta uma assinatura mensal do Jaleco, Carol. Vamos lá, vamos ver quem vai faturar o jaleco. Uhul. Vamos lá, número 48. Ai, será que sou eu? Ai. É a Natália. É a Natália. Então, sorteia de novo. Ei, Natália. A Natália tá muito sortuda, gente. Seria 37 na minha lista louca. Ah, não acredito. Isabela Baldoni. Quer ver que ela não tá aí hoje? Só faltava essa. Acho que ela tem, né, Sanar. Mas eu não, é um jaleco esse. Ah, jaleco, desculpa, acho que ela tem também. Não sei, cadê ela? O Isa, você tá aí? Vamos ver se ela não tava na outra aula, acho que. Vamos ver se a Isa veio, não lembro. Ah, mas é a outra Isa. Isa, você não tava na aula 2. Sinto.
É isso mesmo? Posso sortear outro? Pode, Carol. Vamos lá. 45, gente, já foi esse número que eu tô sentindo. Ou eu tô muito doido. Felipe Roberto Trinco da Silva. Aí, Felipe? Tem que tá. Oi, Felipe, Oi, Felipe, você já é assinante de jaleco? Não. Não? Vamos ver. Então, provavelmente você vai ser. Olha que legal. Aí, ó. Não, peraí. Cadê a sua inscrição de hoje? Você fez? Ah, fez. Já achei aqui você. Aqui, ó. Dia 3. Já conferi nos 3 dias. Então, parabéns. Você ganhou uma assinatura do jaleco. Bons estudos. É isso, gente. Então, obrigada. Desculpem aí as falhas no sorteio, mas é isso. Estamos aí. Gente, nós vamos projetar de novo o QR Code, tá? É 15 dias de acesso gratuito no Sanarflix. Então, para quem ainda não entrou, aproveita. Queria agradecer a presença de todo mundo. E não esqueçam da aula extra, quem puder, semana que vem, tá bom? Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, pessoal. Valeu.